Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês o professor Michael. Hoje a gente vai estar dando início a mais uma nova etapa dentro do conjunto dos números complexos, que a gente vai estar trabalhando com equações de segundo grau. Eu vou dar uma breve introdução para a gente relembrar um pouco sobre um polinômio de segundo grau, de grau 2, que é dito uma equação do segundo grau na incógnita x é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde os números reais a, b e c são os coeficientes da equação, sendo que a deve ser diferente de zero. Por que que a deve ser diferente de zero? Porque o a é o termo que deve ter acompanhado a incógnita x elevada ao quadrado, é o que identifica um polinômio de grau 2, que é esse termo a estando elevado ao quadrado. A incógnita x que acompanha a coeficiente a, tá? Sem o a não existe equação de segundo grau. Por quê? Porque aí a equação vai ser na forma de grau 1. O coeficiente do x seria 1 no caso. E a gente precisa que o a seja elevado ao quadrado, a coeficiente que acompanha o a, no caso ax ao quadrado. E a gente tem como métodos de resolução de equação de segundo grau, a gente tem métodos no caso dela, completa e quando ela é incompleta. Os casos incompletos são quando ou a gente não tem o C ou a gente não tem o BX, o termo de grau 1, tá? São formas de quando essa equação pode estar incompleta, que tem métodos de resoluções que são mais práticos de fazer do que quando é uma equação completa, que tem o A, o B e o C, certo? Que a gente utiliza o método de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau e que pede, ó, o x aqui, ó, essa fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta, vezes dividido sobre 2a, essa fórmula é para a gente encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, que é as soluções dessa equação. Mas antes da gente encontrar a raiz, a gente precisa encontrar o delta aqui, ó, que está dentro da raiz na fórmula de encontrar as raízes. Sem o delta não tem como a gente encontrar essas possíveis soluções, essas soluções dessa equação de segundo grau. E o delta a gente encontra como? Pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente vai precisar dessas duas fórmulas para a gente resolver a equação de segundo grau, pelo método de Bhaskara. A gente vai fazer um exemplo para a gente relembrar um pouco de como resolver uma equação de segundo grau. Espero que vocês já tenham conhecimento de como fazer. Se não houver, a gente vai estar relembrando nesse vídeo para a gente estar conseguindo resolver essas equações de grau 2. E aqui o exemplo pede para que a gente resolva a equação de segundo grau x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Qual que é o primeiro passo para a gente resolver uma equação de segundo grau? A gente tem que, primeiramente, identificar os termos, o A, o B e o C, certo? A gente tem que identificar cada um deles. Por quê? Porque o a gente vai precisar deles para estar substituindo na fórmula do delta para encontrar o valor do delta. O delta a gente também chama ele de discriminante, tá? Ele é chamado de discriminante. A gente precisa dele para encontrar as raízes. Sem ele a gente não encontra as soluções da equação. Então vamos lá. Eu vou minimizar aqui para fazer passo a passo com vocês. O A, quem que é o termo A? O termo A é o que acompanha o grau 2, né? A incógnita com grau 2.
No caso, o coeficiente A é 1, é o termo que está acompanhando. Quando está sozinho, é como se tem o número 1 acompanhando essa variável x. Então, o A vale 1. E o B? O B vale quem? O B vale 2. No caso, o 2 que está acompanhando a variável x, que é a de grau 1. Então, ela vale 2. E o C chamamos de termo independente, tá? Ele não depende de nenhuma das variáveis x. Ele é o termo sozinho, que é o 5. E a gente vai substituir na fórmula de delta, para a gente encontrar o valor de delta. Delta é o quê? Qual que é a fórmula de delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar que o delta é igual a b ao quadrado, quem que é o b? B é o 2 ao quadrado. 2 quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Resolvendo, a gente tem 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é 4. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. É igual 4 menos 20, 16, né, pessoal? Aliás, menos 16, né? O sinal negativo do 20 é maior. Então, vai manter o sinal negativo menos 16, continua negativo. Mas, professor, então, o resultado do delta deu menos 16, professor, mas a gente não consegue dar prosseguimento a essa resolução, não, né? Mas, então, essa é a questão. Eu trouxe esse exemplo justamente para a gente poder observar o que foi dito lá nas aulas iniciais sobre a história dos números complexos, que a partir dessa resolução de equação de segundo grau, quando a gente chegava no conjunto dos números reais, a gente, encontrando um delta com valor negativo, a gente não prosseguiria, a gente pararia ali, não teria solução para a equação no conjunto dos números reais. Mas com a extensão do conjunto dos números complexos, a gente consegue sim dar continuidade e encontrar as soluções da equação de segundo grau a partir dos números complexos, tá? Era justamente esse ponto que eu queria chegar. Era quando encontrar o delta negativo, a gente vai passar a encontrar valores de soluções sendo números complexos, que a gente vai dar continuidade. No próximo vídeo, a gente vai estar resolvendo a equação, dando continuidade da onde a gente parou, para a gente encontrar essas soluções para a equação, tá? Esse vídeo era só para a gente relembrar um pouco como é uma estrutura de uma equação de segundo grau e possíveis métodos de resolução, que a gente pode estar resolvendo uma equação de segundo grau, tá? O mais utilizado é o método de Bhaskara e os métodos de quando ela é incompleta, que são métodos mais práticos de encontrar as soluções da equação. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade a partir de ter encontrado esse delta sendo negativo. Até mais e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Espero vocês.